Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, palavras edificantes, testemunhos, ensinamentos. Para você que está assistindo o programa pela primeira vez, então vai ao ar todo sábado, às 12 horas. Programa Encontro com Cristo, uma bênção aqui do Templo Central, Igreja Mãe. Com certeza tem uma palavra edificante para a sua vida. Então não saia daí, daqui a pouquinho tem mais. Esse é quem todas as vozes declaram: Tu és caminho no deserto. Tu és caminho no deserto, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem Tu és. Tu és caminho no deserto, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem Tu és. Tu és caminho no deserto. Tu és caminho no deserto, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem Tu és. Esse é o nosso Deus. Oh, levante suas mãos aí onde você está e diga: Tu és o meu caminho, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus único, onipotente, onipresente, está aqui nesse lugar, amém? Vamos cantar com palmas assim, ó. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim nesse lugar, Tua graça encontrar. Por Tua Meus irmãos, a paz do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Que bênção. Eu quero começar desejando boas-vindas aos nossos pastores. 3 estados bem representativos. O estado do Ceará foi o segundo estado a receber a mensagem pentecostal. Em 1914, a segunda pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil, a nossa irmã Maria de Nazaré. Ela foi para o Ceará e lá ela começou a obra, e a obra do Senhor está crescendo cada vez mais lá no estado do Ceará. A igreja lá também é avivada. Deus abençoe, é uma honra ter os pastores aqui conosco, uma bênção. Salomão, que foi um reinado próspero, ele, ao morrer, foi sucedido pelo seu filho Roboão. Roboão, ele não conseguiu manter a unidade da nação de Israel. E durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, Jeroboão, que era servo de Salomão, organizou uma conspiração, uma revolta, juntando as 10 tribos do norte, que se chamaram Reino de Israel, cuja capital era Samaria, contra exatamente Jerusalém. E aí Jeroboão, ele conseguiu dividir a nação de Israel. E ali surgiram 2 reinos. O reino do norte, o reino de Israel, capital Samaria, rei Jeroboão, e o reino do sul, o reino de Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. É interessante que esses 2 reinos, que se dividiram ali no século X a.C., esses 2 reinos tiveram o mesmo caminho, o caminho da idolatria, o caminho do pecado, o caminho do distanciamento de Deus, e por isso tiveram
o mesmo destino. No século 8 a.C., o reino de Israel, cuja capital era Samaria, foi dominado pelo Império Assírio. 2 séculos depois, século 6 a.C., a mesma coisa aconteceu com o reino de Judá, quando o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu aquela cidade, matou grande parte da população e os poucos sobreviventes foram levados cativos para a Babilônia. O reino de Judá, o reino do sul, que tinha apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém, teve na sua história 20 reis. E a maioria, quase todos os reis de Judá, desde Roboão, o primeiro, até Zedequias, o último rei de Judá, todos eles, com raríssimas exceções, enveredaram pelo caminho do pecado, enveredaram pelo caminho da idolatria. Um dos poucos reis que fez o que era reto aos olhos do Senhor, um dos poucos reis tementes a Deus, foi exatamente o rei Ezequias, que nós lemos agora, que foi o 13º rei de Judá. A Bíblia diz que Zedequias, ele ocupou o trono de Jerusalém com apenas 25 anos de idade. E ele governou durante 29 anos. E aí, o governo de Ezequias enfrentou um dos momentos mais delicados, um dos momentos mais difíceis vividos pelo reino de Judá. Foi quando o rei Senaqueribe, rei da Assíria, e naquela época o Império Assírio era o império mais poderoso da terra. Era o império que havia conquistado praticamente todos os reinos da terra. Então Senaqueribe, rei da Assíria, ele ameaçou invadir Jerusalém. Ele, na verdade, havia ocupado boa parte do território do reino de Judá. Faltava apenas a cidade mais desejada. Todos os reis da terra desejavam conquistar Jerusalém. Faltava somente Jerusalém. E a Bíblia diz que Senaqueribe, ele chama o comandante do seu exército, chamado Rabsaqué, e entrega para Rabsaqué uma carta abusada, uma carta desrespeitosa, uma carta que nasceu no inferno, afrontando inclusive o nosso Deus. Rabsaqué, então, ele leva o exército da Assíria para as portas de Jerusalém. Um grande exército se coloca ali na entrada de Jerusalém. Então, Ezequias, ele envia lá do seu palácio os seus conselheiros para conversarem com Rabsaqué, que tinha nas suas mãos uma carta de Senaqueribe, rei da Assíria. E esta carta, meus irmãos, eu quero ler um pedacinho dela para vocês. Vocês podem acompanhar. No 2º livro de Reis, capítulo 18, vamos ler um pouquinho dessa carta, para vocês terem noção do teor dessa carta escrita por Senaqueribe, rei da Assíria.
Segundo Reis, capítulo 18, vamos ler a partir do verso 28. Acompanhe aí na sua Bíblia. Rabsaque, pois, se pôs em pé, e se pôs em pé onde? Exatamente na porta de Jerusalém, e atrás dele estava o poderoso exército da Síria, e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Diz que quando Ezequias leu aquela carta, ele foi até a casa do Senhor, ele foi até o templo de Jerusalém, e ali ele rasgou as suas vestes, ele se cobriu de pano de saco, se humilhou diante de Deus e fez uma oração belíssima ao Senhor. E eu quero ler um trecho dessa oração feita por Ezequias na casa do Senhor, no segundo livro de Reis, no capítulo 19, que é o capítulo seguinte da carta de Senaqueribe. Exatamente capítulo 19, do verso 15, apenas um trecho da oração de Ezequias. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Naquela mesma noite, a Bíblia diz, ainda no capítulo 19 de 2 Reis, versos 32 e 34, olha só a resposta de Deus para Ezequias. O Senhor usou o profeta Isaías, dizendo o seguinte: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O Senhor respondeu à oração de Ezequias. Sabe o que foi que aconteceu, meus irmãos? Naquela mesma noite, diz a Bíblia, milhares de soldados do exército da Síria que estavam próximos de Jerusalém, eles foram visitados pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor chegou no arraial da Síria com a sua espada desembainhada e ele matou quase 185 mil soldados da Síria. E aí, pela manhã, quando Senaqueribe acordou, ele olhou o seu exército e estavam todos mortos. Todos mortos! O Senhor enviou o seu anjo sem que Judá precisasse guerrear, porque a guerra era do Senhor, bendito seja Deus. Sabe o que aconteceu? Senaqueribe pegou a sua arrogância, Senaqueribe pegou o seu abuso, Senaqueribe pegou o seu mau-caratismo, colocou exatamente no bolso e teve que ir embora humilhado, porque o nosso Deus não aceita que ninguém lhe afronte, bendito seja Deus. Meus irmãos, ensinamentos espirituais da vida de Ezequias. Primeiro ensinamento, só 2 por causa do tempo, para nós sairmos daqui renovados nesta noite em nome de Jesus, com mais força para nós enfrentarmos o nosso adversário, o diabo. Senaqueribe é um tipo de Satanás, é uma tipificação do diabo na Bíblia, assim como tem a tipificação de Jesus, tem também a tipificação de Satanás, e Senaqueribe é uma tipificação do nosso adversário. É interessante isso, meus irmãos. Por que Senaqueribe não decidiu invadir Jerusalém em outros reinados, quando outros reis que faziam o que não era justo aos olhos de Deus estavam reinando? Ele decidiu destruir Jerusalém, mas não conseguiu, exatamente quando um rei justo que temia a Deus estava no trono. Qual é a lição para mim e para você, já que Senaqueribe aqui é uma tipificação de Satanás? Meus irmãos, Satanás, ele não ataca qualquer pessoa. Satanás só ataca quem dá trabalho para o império das trevas. Satanás só ataca quem realmente faz a diferença no mundo espiritual. Foi por isso que Senaqueribe quis destruir Jerusalém, porque Ezequias era um rei temente a Deus. Te alegra, meu irmão, se você está sofrendo a perseguição do maligno, eu quero te dizer que isto é um bom sinal, porque ele só ataca quem realmente interfere no império das trevas. Deixa eu falar algo para vocês aqui,
que eu tenho certeza que vocês já ouviram, eu já ouvi muito, eu fico calado, assimilo, ouço, mas eu sei que não tem base bíblica. Vocês já ouviram falar que nós temos 3 inimigos, não é verdade? Todo mundo sabe, o diabo, a nossa carne e quem mais? O mundo. Vocês já ouviram também alguém falar assim, o pior inimigo que nós temos é a nossa carne. Eu não sei de onde tiraram isso, porque isso não tem na Bíblia. A Bíblia em momento algum diz que o nosso pior inimigo é a nossa carne. O que a Bíblia fala é que nós temos 3 inimigos. Isso a Bíblia fala. A Bíblia fala que os nossos inimigos são o mundo, a nossa carne e o maligno, Satanás. É isso que a Bíblia fala. E a Bíblia, ela não diz em momento algum quem é o pior inimigo. Então ninguém pode afirmar, o pior inimigo é você mesmo, é a sua natureza, porque a Bíblia não fala. O que a Bíblia ensina é como devemos vencer cada um desses inimigos. A Bíblia diz assim: como é que nós vencemos o mundo? A Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, verso 15, que não devemos amar o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte, que o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, como um leão rugindo, para devorar, para tragar quem ele puder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as hortes espirituais da maldade. Então, se a gente fosse usar esse critério aqui, nós poderíamos imaginar que a Bíblia está sinalizando: tenham cuidado com a carne de vocês, tenham cuidado com o mundo, mas tenham muito mais cuidado com o diabo. Porque o diabo, ele pode acabar com a vida de vocês, ele pode matar, ele pode destruir, ele pode roubar. Na minha ministração aqui na IBD, uns domingos atrás, aí, sobre Jó, eu falei sobre isso, que o diabo, ele não é adversário para Deus, porque Deus, ele não luta contra o diabo. O diabo, ele é meu adversário, ele é teu adversário, ele luta contra nós e ele pode acabar com a nossa vida. Mas da mesma forma como Senaqueribe, ele não acabou com a vida de Ezequias, eu quero te dizer que o diabo também não vai tocar na nossa vida, bendito seja o nome do Senhor. Ele não vai tocar, desde que nós façamos, já caminhando para o final dessa palavra, o que Ezequias fez. Meus irmãos, vamos entender algo aqui muito importante para nós. Não foi apenas a oração e a humilhação de Ezequias que fez o Senhor acabar com o exército da Síria. Não foi não. Ali foi apenas a ponta do iceberg, como dizem. Nós temos que olhar o conjunto da obra. Nós temos que olhar para a vida de Ezequias. A vida de Ezequias não se resumiu em ele pegar a carta de Senaqueribe, ir para o templo, se humilhar e fazer a oração que nós lemos aqui. Não! Se ele não fosse um homem temente a Deus, ele podia entrar pela madrugada, fazer a oração mais bela e Deus não iria ouvir a sua oração. O Senhor ouviu porque Senaqueribe, ele era um homem de Deus. Ezequias
era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Ezequias, ele realizou uma grande reforma espiritual em Judá. Pelo menos 3 reformas. Ele purificou a casa do Senhor. Atenção, meus irmãos. Quando Ezequias assumiu o trono, ele olhava para o templo de Jerusalém, sabe o que ele via? Imagens, deuses estranhos, porque todos os deuses de Judá transformaram a casa do Senhor em um grande palácio de ídolos. E aí o que foi que Ezequias fez? Ele baixou um decreto determinando que a casa do Senhor fosse purificada, todos os ídolos fossem retirados da casa do Senhor, do templo de Jerusalém. Meus irmãos, nós não vamos vencer o diabo gritando por decreto. Nós vamos vencer o maligno todos os dias, porque a luta é diária contra ele. Nós vamos vencer purificando este templo aqui, que é exatamente o templo do Espírito Santo. Assim como Ezequias purificou o templo de Jerusalém, retirou todos os ídolos, eu e você precisamos purificar este templo. Qual é o ídolo que tem ocupado o nosso coração? Sou eu mesmo que sou este ídolo? O culto só é bom quando eu prego. A melhor mensagem é a minha. Eu que sou o iluminado, eu que sou o homem de Deus, o Senhor só usa a minha pessoa. Isto é ídolo. O ídolo é o meu ministério. Só o meu ministério é próspero. O ministério dos outros são ministérios fracassados. Só a minha família que presta. Só a minha esposa e os meus filhos são abençoados. Ídolos. E o ídolo, geralmente, ele é silencioso. Quando nós colocamos qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer criatura no lugar do nosso Deus, no nosso coração, nós estamos abrindo legalidade para o diabo entrar na nossa vida, na nossa casa e fazer estragos. Lição importante, meus irmãos. Ezequias purificou o templo do Senhor, e nesta noite o Senhor quer que eu e você purifiquemos este templo, que é a habitação do Espírito Santo, louvado seja Deus. Ezequias, ele decretou também o retorno do culto ao Deus verdadeiro. Ele restabeleceu o culto ao Senhor. Por quê? Antes dele só estavam adorando imagens, ídolos. Aí o Senhor, Ezequias decretou o retorno, o restabelecimento do culto ao Senhor. Meus irmãos, o nosso culto a Deus não se resume a este momento aqui. Culto de celebração na igreja, escola dominical, estarmos na casa do Senhor. Isso daqui é apenas uma parte do nosso culto. Mas o nosso verdadeiro culto acontece quando a gente sai aqui da casa do Senhor. Chegamos ao final do programa, então. Queremos que tenha sido uma bênção na sua vida. Palavra edificante, louvores, uma bênção mesmo. Mas também queremos orar pela sua vida, para que Deus abençoe, cure, cuide da sua vida, aí onde você está, em nome de Jesus. É pela fé, querido. Acredite, creia que Deus vai fazer uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, Senhor amado, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que assistiu esse programa, que viu a palavra, que ouviu a palavra, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, resgata, abençoa, cura, prospera, Senhor, em nome de Jesus, esta vida, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e até o próximo programa.